Próxima atração no canal 25, programa Altos Papos. E aí, tudo bem com você? Está começando mais um Altos Papos aqui pelo canal 25 da NET. Como sempre, inicio o nosso programa agradecendo a sua audiência. Está nos assistindo aí na nossa forma inédita aos domingos, das 6 às 7 da noite? Muito obrigado por escolher o canal 25 para te fazer companhia. Vamos iniciar então apresentando os convidados de hoje. Estou recebendo minha amiga de longa data. Muito obrigado. Ela que é apresentadora, ela é modelo e vai contar muitas histórias aqui pra gente. Luciana Menegazzi, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com você. Estou recebendo também, ele já esteve aqui tocando acústico. Hoje ele vai tocar o violino eletrônico e você já viu aí na abertura do nosso programa um pedacinho só do que te espera aqui. Tenho certeza absoluta que você vai gostar. André Felipe, obrigado por aceitar o nosso convite. Imagina, obrigado você, uma satisfação como sempre estar no seu programa. E ele está acompanhado do Bin. Eu perguntei se era Bin Laden, ele falou não, é Mr. Bin, não confunde nada. Bin, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, você é uma satisfação. Valeu. Iniciando o nosso programa, sempre trago uma mensagem. A mensagem que eu escolhi é essa daqui. Conta a história daquele casal com 2 filhos bem pequenos brincando na praia. De repente, eles se deparam com uma senhora, maltrapilha, pegando objetos na praia. De repente, eles olham, as crianças estão ao lado dessa senhora. Eles ficam desesperados. O pai corre até as crianças, abraça fortemente as crianças e leva para longe daquela senhora. E não pensou 2 vezes. Ele achou que aquela mulher poderia fazer mal às crianças. O que ele fez foi até o policial mais próximo e disse, olha, tem uma senhora que eu acho que ela é suspeita. Eu tenho crianças aqui, tem outras crianças na praia. Se o senhor puder fazer alguma coisa. O policial então olhou quem era a senhora e sorriu. Ele falou assim, aquela senhora que você está falando? Eu falei, ela tem cara de suspeita, não tem? O policial sorriu novamente e disse assim, olha, pode ficar muito tranquilo. Essa senhora mora aqui, na praia. Ela dorme aqui e graças a ela, nenhuma criança aqui, depois que ela começou a morar aqui, cortou os seus pés dos cacos de vidro, que tinham muitos aqui. Ela passa o dia inteiro na praia retirando esses cacos de vidro que podem ser prejudicial a todas as crianças. Fique tranquila. Aquilo foi um verdadeiro tapa na cara. Por quê? Porque nós somos assim. Nós costumamos julgar pela capa o livro. Na verdade, a gente precisa ler o livro. Tem muita gente que lê a orelha do livro e diz que lê o livro. Não, você precisa ler o livro. Por quê? O pré-julgamento, o pré-conceito, que a gente chama muito de preconceito, mas vem daí. Pré-conceito, fazer um conceito antecipado antes de conhecer a pessoa é a coisa pior que nós podemos fazer. Antes de ter um julgamento sobre uma pessoa, antes de falar para outra pessoa, de qualquer pessoa, antes procure saber se essa pessoa e se o que você está falando é correto. Pensa nisso. Vou para um rápido intervalo comercial, não saia daí não, é rapidinho, já estou de volta, Altos Papos com Robson Marcelo, aqui no canal 25. Vem para Móveis Cedro. Aqui você encontra o estofado com a medida, a qualidade e o preço que você procura. Estofados fixos, retráteis e reclináveis, em vários modelos e cores. E tem mais! Só aqui na Móveis Cedro você encontra sofás sob medida, com o tamanho que você precisa. Móveis Cedro, Rua do Rosário 111, Centro, Jundiaí, próximo ao antigo quartel. Já estamos de volta, Altos Papos aqui pelo canal 25 da NET e iniciando o nosso programa, sempre falo também, você que curte essas mensagens que eu trago aqui, eu fiz o livro Lições de Vida. Esse livro eu doei para 4 entidades, são elas a Amaraty, a Bem-TV, a Pai de Jundiaí e a Casa Transitória de Várzea Paulista. Nós estamos na 2ª tiragem
Eu quero agradecer a você que já está escolhendo a sua entidade aí para ajudar. Lembrando que comprando na entidade que você escolheu, todo o dinheiro fica com a entidade, tá bom? Toda a renda é revertida para a entidade que você escolheu. Além de ajudar essas entidades que tanto precisam de você, ainda leva belas mensagens para casa, tá bom? Conto com você, hein? Vamos iniciar então o nosso papo de hoje. Mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu chamo de Lu pela intimidade, mas é Luciana Menegazzi, né? Lu, muito obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, fiquei imensamente feliz pelo convite. Nos conhecemos há muito tempo, sou fã do seu trabalho. E estou feliz de estar aqui. Fico feliz. É verdade, ela sempre falava isso no rádio, inclusive, ela ouvia bastante. Verdade. Mas vamos conhecer um pouquinho da Lu. Muita gente conhece a Lu dos desfiles, apresentadora, mas muita gente não sabe como é que a Lu cresceu, aonde ela nasceu. Então vamos saber um pouquinho disso. A gente gosta de conhecer os nossos convidados. Fala um pouquinho da sua infância pra gente, Lu. Nasci em Jundiaí, sou jundiaense, no Engabaú. Inclusive os meus pais moram até hoje no mesmo local que eu nasci, que é uma travessa da Rua do Retiro, entre a Rua do Retiro e a 9 de Julho. E quando eu era criança, a rua era de terra, então nós brincávamos de queimada, cobra cega, beijo, abraço, aperto de mão, até de bolinha de gude a gente brincava. Então havia muitas crianças na rua, e inclusive até hoje somos amigos, né? E foi uma infância maravilhosa, adorável. Quantos irmãos, Lu? Uma irmã. Uma irmã? Uma. A Cássia? A Cássia. Que te acompanha. Inclusive está aqui, acompanhando. Beijo pra Cássia, está aqui. E trabalha com você, inclusive, né? Sim, trabalha comigo. Ela que toca a agência hoje. E é um braço direito e esquerdo, né? Fala um pouquinho dos seus estudos. Você estudou o quê? Estudou aonde? Eu o pessoal que está assistindo tem certeza que vai lembrar. Eu estudei no Instituto de Educação. Que era... Do lado da sua casa? Sim, era pertíssimo. Eu ia a pé, voltava a pé. Entrei na pré-escola e saí no 4º ano de magistério. Me formei professora lá. Fez até o colegial. Fiz o normal na época, né, que falavam. Por que magistério? Por que o magistério? Porque eu tinha sonho de dar aula, de casar, ser dona de casa. Então, tinha uns sonhos assim que eram só meus, né? Aí eu quis fazer magistério, nem cheguei a dar aula. Só fiz o estágio mesmo. E nunca lecionei. E com criança, você estava bem com criança? Ou você foi fazer magistério? Muito, sempre gostei de criança. Os meus primos que são mais novos, aonde eu ia, eles iam atrás. É como se fosse a galinha e seus pintinhos. Eu tenho até foto, eu grandona e eles tudo pequenininho, um do lado do outro. As minhas tias chegavam na casa da minha avó, largavam as crianças na minha mão. Aí eu dava mamadeira, trocava a fralda, eu adorava os meus primos. E hoje são todos maiores do que eu, né? Quer dizer, você gostava de cuidar. Eu adoro criança também, o pessoal que me conhece sabe disso, mas até chorar só. Aí eu devolvo pra mãe. Sim, com certeza. Eu adoro criança, mas chorando longe de mim. Mas com tantas crianças assim, uma hora chorava. Sim, com certeza. Dava muito trabalho. Dava. Mas eu gostava muito. Bacana. Vou fazer o seguinte, a gente vai falar um pouquinho da vida profissional no segundo e terceiro blocos, mas eu vou conhecer um pouquinho mais, você que já assistiu outro programa, faz um tempo já, não me lembro quanto tempo faz. O André Felipe, mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite, viu? Imagina, eu agradeço. Você já esteve aqui no nosso programa quanto tempo faz? Uns 6 meses? Eu acho que foi mais ou menos uns 8 meses. Uns 8 meses, né? Verdade. Foi logo no comecinho, eu me lembro. Foi o ano passado. Então, quem não assistiu o primeiro programa, vamos saber um pouquinho do André Felipe, nosso convidado musical de hoje. Conta um pouquinho, você é de Jundiaí ou não? Eu nasci em Jundiaí, sou jundiaense também. Iniciei os meus estudos de violino aos 10 anos de idade. Na verdade, desde os 8, só que dos 8 foi com a música, com o violino mesmo. Antes do violino, você nasceu em que bairro mesmo? Na verdade, eu nasci em Jundiaí, só que eu morava em Várzea, e na divisa com Jundiaí, no bairro ali perto da Vila Cristo e tal. Finalzinho entre Agapeama e Vila Cristo. Isso, exatamente. Né? Por ali. Mais ou menos no meio, na divisa, atualmente, né? O que você lembra de lá? Oi? O que você lembra? Você lembro? Também era uma criança sapéca? Eu lembro, inclusive eu tenho uma curiosidade, eu lembro uma coisa que marcou muito. Na época eu sempre estudei demais violino, eu estudava 11 horas por dia e tudo mais. E uma vez eu estava estudando na garagem de casa totalmente fechada. E aí de repente baixou a polícia na minha casa. Isso era tarde, não era nem à noite. Aí eu fiquei assustado, chamei meu pai, pai, vem cá, tem a polícia aí batendo aí na porta, não sei porquê. Aí eles abriram a porta e eles falaram o seguinte, que eles estavam passando devagar, ouviram um violino tocar muito bem, por sinal, dizendo eles, né?
Aí a gente não estava lá, vamos acreditar em você. Eles pararam para ouvir eu tocando. E então foi bem uma coisa que marcou, que é muito incomum. Você achou que alguém tinha chamado a polícia? Exatamente, por causa do som. Exatamente, não porque eles estavam apreciando a música. Ah, que legal. Agora, por que o violino? Que é um instrumento que a criança tem pouco acesso ao violino, né? Onde você conheceu o violino? Primeiro contato com o violino? Na verdade, eu conheci na igreja. Na igreja que eu estava na infância, tinha uma orquestra. E meu pai, ele era trompetista. Aí eu vi o violino na igreja e falei, acho que eu quero tocar violino, em vez de trompete. Aí peguei o primeiro contato, peguei um professor... Você já tocava o trompete, ou não? Tocava bem pouquinho. Meu pai me ensinava. Mas você tinha uma noção musical, então? Já tinha, desde os 18 anos. Aí com 10 eu vi o violino e eu falei, eu quero violino. Aí foi pegando amor. E aí aos 15 anos se tornou profissional. Com 15 anos e meio eu já comecei a dar aula em escolas de música, tocar em eventos e aí é o que virou hoje. Agora você tocou num ponto que é interessante. Você falou que tocava 10, 12 horas por dia, violino. E eu me lembro muito bem que da outra vez eu perguntei quanto tempo você ficava sem tocar e que você perdia a mão. Você falou que se você ficar uma semana, você já... É complicado. Não que você perde a mão, mas que você vai tocar com um pouco mais de dificuldade, vai. Tem que tocar todo dia. O ideal é tocar todo dia. Graças a Deus, mesmo eu não querendo, eu acabo tocando todo dia. Por causa dos trabalhos e tudo mais. Todo dia eu toco, de domingo a domingo. Agora, outra coisa interessante. Fala um pouquinho para mim da diferença dos dois violinos. Do acústico e esse eletrônico. O acústico, o pessoal de casa entendeu um pouquinho. O acústico ele tem uma caixa de ressonância. Então, quando eu toco ele automaticamente, sem estar plugado em nenhuma caixa de som, ele sai o som, um som mais brilhante, inclusive. Agora, o elétrico, ele não tem caixa de som. Vocês não estão ouvindo nada. Só se eu ligar o meu equipamento na caixa de som que vocês vão conseguir ouvir. Mas com o elétrico eu consigo... por exemplo, na música eletrônica, eu consigo colocar muitos efeitos, simular a guitarra, e coisa que o acústico não poderia. Agora, o acústico ele é perfeito para você tocar música clássica, para você tocar em orquestras, e agora para fazer show, igual o nosso show, o ideal é o elétrico mesmo. Certo. Vamos dar as boas-vindas também. Ele está microfonado, dá para a gente ouvir direitinho. O Mr. Bean, que está lá escondidinho no cantinho. Vou levantar. Levantei. Mr. Bean, obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite. Eu agradeço. Fala um pouquinho do Mr. Bean. Quanto o pessoal não te conhece, você não estava aqui na última vez que o André Felipe esteve. Sim. Fala um pouquinho de você então, você é de Jundiaí ou não? Não, eu sou de São Paulo, extremo sul de São Paulo, da região do Capão Redondo, inclusive um bairro bem conhecido, né, principalmente nas colunas policiais. Exatamente. Você deu sorte de estar aqui então. Mas não é nada disso que muita mídia comenta, né? Na verdade, acho que todo local tem o seu perigo, tem seu ponto bom, né? Tem seus momentos bons e ruins. Na verdade, acaba que o Capão Redondo é uma região que abrange uma grande parte da zona sul de São Paulo, né? Que é dividido pelo Rio Pinheiros, vamos dizer assim. Mas assim, é a periferia, né? Eu sempre cresci na periferia, então... O que você se lembra de lá? Coisa boa. Capão Redondo? Tudo. As festas de rua, que nem quando eu comecei a tocar, né? Era tudo baile na rua, a gente colocava as caixas na garagem. Mas isso com quantos anos? Eu comecei com 14 anos. 14 anos, em 94, aí eu entrei numa rádio comunitária da região, né? Eu já tinha um grupinho de dança, já tinha mais ou menos a ideia musical, olhava os DJs nas baladas da Robert Kennedy, que são muito conhecidas, né? Sim. E eu já ia pra cabine passar a música pros DJs, para eles tocarem pra gente dançar, meu grupinho de 4 pessoas. E acabei gostando, eu vi o disco girando, né? Vi o pessoal trocando disco, pesquisando música, acabei me interessando por isso. Quando eu entrei na rádio, aí eu conciliei as ideias, né? Eu falei, não, então é isso que um DJ faz, é a pesquisa, é buscar música, é tocar música boa, é levar música boa ao ouvido das pessoas, né? Seja pelo rádio, pelas festas. E aí a própria rádio fazia as festas no bairro, né? Festa comunitária, a gente não cobrava nada, cada um levava uma caixa de som, levava um toca-disco, outro levava isso. A padaria dava a Coca-Cola pra gente e a gente ia até Bacana. Eu tenho duas dúvidas, né? Primeiro, quando eu me lembro dos DJs, eu sou radialista, então trabalhei com picape a vida inteira, né? Aquelas picapes Technics que o pessoal usa bastante.
Como é que foi a transição para CD, Blu-ray, enfim, o pessoal usa hoje? Como é que foi isso para você? Você chegou a trabalhar nos dois ou não? Sim, na verdade eu trabalho em todas as mídias possíveis para DJ. Eu vou desde o vinil ao controlador MIDI, né? Que hoje em dia também pode ser usado na balada. Mas assim, eles têm características diferentes, né? Às vezes o pessoal fica falando, o analógico é melhor que o digital é melhor que o analógico. Não, os dois são bons, cada um tem uma característica diferente. O analógico tem aquele som mais quente, dependendo do estilo da música, por exemplo, um flashback, eu prefiro ouvir no vinil. Eu acho que o vinil, ele traz essa emoção esse chiado, essa fritadeira, né? Ele passa aquele calor da década de 70, da década de 80. E o digital, acho que uma música eletrônica é muito mais válido. Tem lugares que eu não consigo mais levar limpo o som, né? Mais limpo. Os efeitos, né? Os efeitos digitais, eles precisam ser mais estéreo, bater nas duas caixas separadamente. Mas você foi daquele que demorou ainda para fazer a transição ou você gostou da transição? Não, eu sempre fui antenado na tecnologia, sempre busco tecnologia até hoje, mas eu não esqueço das raízes nunca. Tanto que o sistema que eu uso é agregando a tecnologia ao operacional antigo, para eu tocar bem, né? Eu me sinto bem tocando desse jeito. Bem bacana. A outra dúvida que eu tenho é o seguinte: por que alguns DJs, um grande amigo meu de 30 anos já, Iraí Campos, que você já conhece, já ouviu falar, é um grande amigo meu e todo mundo ia, quando o DJ Iraí Campos ia tocar, o pessoal falava, vamos lá que é bom. O que diferencia um DJ do outro? Qual é o DNA, né? Que você fala assim, o Iraí é mais legal do que o X? Olha, eu acho que o primeiro ponto que diferencia é o gosto musical. Então, assim, quando você vai ver um DJ tocar, seja o Iraí Campos mais antigo, ou seja o David Guetta hoje na atualidade, né, a Calvin Harris, você vai pelo gosto musical dele. Ele vai tocar o que agrada a ele também, né? Claro que ele vai olhar a pista de dança, né, que é a regra principal da gente, é prestar atenção na pista e tentar tocar, adivinhar a música que o povo vai... Ou a casa também, né? Ou a casa. Então, assim, eles sabem, quando eu vou ver o Iraí Campos, eu sei que as músicas que ele vai tocar me agradam, porque eu já fui em várias festas e eu sei a linha que ele toca. Então, assim, primeiramente é o repertório musical, né? E segundo, uma minoria, né? Mas aí são os DJs que vão ver, a gente técnicos. Que gosta mais de música, aí são as performances, né? Se o DJ sabe fazer a performance correta, se ele sabe sincronizar uma música com a outra, sem sambar, que a gente fala que as músicas perderem o andamento, né? Ou quando você faz um clássico e depois um sertanejo, né? Isso, exatamente. Na verdade é questão de BPM, sim. Né? A gente tem hoje estrutura para fazer isso, para acertar as batidas, para igualar as batidas. Sim. Só que tem muito DJ que acaba ainda errando, não tem a técnica apurada. Não tem uma super batida e outra mais lenta. Exatamente. Senão cai E aí cai o ritmo de quem está dançando. Quer dizer, se a gente acerta, a pista vai a noite inteira naquela batida e tá ótimo. Mas se a gente erra, a pista percebe. Bacana. Vamos fazer o seguinte, está encerrando esse bloco aqui, eu queria que vocês mostrassem pra gente aí uma música inteira que vocês fazem no show. Vem para Móveis Cedro. Aqui você encontra o estofado com a medida, a qualidade e o preço que você procura. Estofados fixos, retráteis,
e reclináveis, em vários modelos e cores. E tem mais! Só aqui na Móveis Cedro você encontra sofás sob medida, com o tamanho que você precisa. Móveis Cedro, Rua do Rosário 111, Centro, Jundiaí, próximo ao antigo quartel. Já estamos de volta, Altos Papos aqui pelo canal 25 da NET. Deixei tocar um pouquinho para você e para a gente curtir, né? Esse som que é gostoso demais. Eu estou recebendo hoje aqui Luciana Menegazzi, modelo, apresentadora e ainda... Eu não falei o nome da dupla, eu falei os dois separados, André Felipe e ainda o Mr. Bean, que a gente brincou aqui com ele, né? Aliás, o nome do Mr. Bean como é que é? Como é que é o nome? Meu nome é Ricardo. Ricardo? Isso. Mas você prefere Mr. Bean ou não? Aí já... Como me apelidaram, né, como Mr. Bean, ficou DJ Bean. Ah, é? Isso. DJ Bean. E o nome da dupla ficou Electro Violin. Quer dizer, um violino elétrico. Uma Exatamente. Coisa assim, né? Uma fusão. Bacana. E como é que surgiu o nome? Não, na verdade a gente estava pensando em nomes, aí a gente pensou no eletrônico mesmo e no violino e surgiu Electro Violin. A gente viu que não existia. A ideia foi fazer a fusão desse eletrônico com violino, né? Aí como o eletro é um estilo musical, né, de música eletrônica, estilo europeu, então a gente mudou um pouquinho o nome, foi encaixando e saiu. Colocou o violino junto. E como é que vocês se conheceram? Como é que foi essa junção? Isso é porque a gente trabalhava numa empresa em comum em São Paulo, em eventos para casamento. Aí a gente se conheceu, aí eu tinha uma ideia já de fazer isso, e eu passei para ele, ele pirou na ideia, a gente começou a trabalhar em cima disso e bombou. E é difícil juntar ou foi tranquilo? No começo foi um pouco difícil, porque era uma coisa muito nova para nós dois, né? E a distância também. E a distância também complicava, porque ele mora lá em São Paulo, mais meio longe. Mas aí, depois de a gente tocar algumas vezes e tal, a gente viu que era a mesma ideia que a gente queria, a gente foi aperfeiçoando e hoje em dia a gente faz totalmente live. Live que eu digo é totalmente ao vivo. Muitas pessoas fazem alguma coisa parecida, mas geralmente é tudo playback. A gente não, ele toca ao vivo, sincroniza ao vivo, eu também toco tudo ao vivo. Então se errar, vai estar na cara mesmo, é isso aí. Eu perguntei para ele da transição das picapes para o eletrônico, tal, CD. Como é que foi a sua transição? Como é que foi começar a tocar o violino elétrico? Então, eu acho que foi vendo vídeos da Vanessa May. Eu acho que foi isso, ela me inspirou na questão de tocar com o violino elétrico. Ela popularizou, né, o violino, até eu fiz essa pergunta uma vez que você esteve aqui, né? É uma chinesa, se não me engano, né? Sim, hoje em dia eu tenho, acho que 4 violinos elétricos diferentes, tem uns de acrílicos também, mas atualmente eu estou usando esse daqui, né? Mas eu gosto muito, mas ainda não deixei de usar o cujo, como eu falei pra você, cada um serve para... E como é que é o pessoal de orquestra, tal, não sei o quê, eles olham com bons olhos o violino elétrico ou não? Nem sempre. A maioria vamos supor, o pessoal que estuda música clássica, a maioria gosta só de música clássica. Eles não gostam de ficar mesclando sons e nem nada do tipo. Eu sempre pensei diferente. Eu sempre gostei muito de rock and roll, inclusive a gente vai fazer rock aqui hoje para vocês. Gostei muito de rock and roll, gostei muito de música eletrônica, ia para as baladas, curtia mesmo o som, eu sempre gostei muito. Então eu ficava pensando, putz, eu toco violino, um instrumento clássico, como que eu vou colocar isso na música eletrônica, no rock and roll? E aí eu fui tentando, descobri os jeitos, errei muitas vezes, tropeços, mas aí até acertar. Vamos explorar um pouquinho vocês aqui, que a gente montou esse equipamento todo, a gente quer explorar um pouquinho vocês. O que vocês podem tocar aí, uns pedacinhos que vocês fazem no show?
Muito bom. Electro Violin, recebendo aqui no Altos Papos de hoje, privilégio para você que está assistindo aí, né? Deixa eu voltar com a minha entrevistada de hoje, a Luciana Menegazzi, a minha amiga Lu. A gente parou na sua infância, depois você estudou, fez magistério e tal. E como é que te descobriram para modelo, Lu? Isso é uma longa história. A gente tem tempo, 1 hora de programa. Então tá ótimo. Eu trabalhava fixo numa empresa e eu tinha o sonho de ser modelo. Mas eu não tinha ideia de qual caminho seguir. Você não conhecia ninguém do meio? Ninguém no meio, tinha esse sonho, mas eu achava que era um sonho muito longe. Aí em Jundiaí só tinha um lugar que tinha curso de manequim, o IOA. É muito antigo, não existe mais, infelizmente. Não existe mais? Não, era da Marilu Miller, saudosa Marilu. Mas acabou faz pouco tempo, se não me engano. Não. Virou escola de balé? Virou escola de balé. Era escola de balé e fazia o curso de manequim. Então tá bom. Aí a minha irmã me deu de presente de aniversário. Eu fui fazer o curso. Nossa, me realizei. A formatura foi na Blue Lake. Aí eu me lembro que foi assim, uma noite glamurosa. Eu desfilei, me realizei. Se você está assistindo agora, não sabe onde é a Blue Lake, procura no Google aí, que já existia uma Blue Lake ali na Avenida de Jundiaí. Exato. Era o lugar mais top de Jundiaí. Tinha umas baladas, né? Tinha umas baladas, mas eu não ia nas baladas, eu só fui fazer a formatura. Eu só ia nas baladas, não ia na formatura. Pois é. É que a diferença de idade é grande. Aí me fiz a formatura, engavetei o meu sonho novamente. E fiquei quietinha, com o diploma na gaveta. Isso com quantos anos, Lu? Tinha 19. 19. Já não era novinha, mas foi a época que eu consegui fazer o curso. Aí continuei trabalhando na empresa e tinha um jornalista de um jornal aqui local que sempre ia na empresa que eu trabalhava para vender anúncio, fazer matéria. E ele comentou com o meu chefe: nossa, sua secretária tem todo o estilo de uma modelo, por que ela não vai tentar a vida? Aí o meu chefe chegou para mim, conversou comigo, eu falei: eu já sou formada, mas é difícil, né? É difícil conseguir alguma coisa. E fiquei quieta. E esse jornalista continuou insistindo, até que ele fez um book, umas fotos minhas no pátio da empresa. Tinha uns coqueiros, uns jardins bonitos. Ele fez, me deu de presente essas fotos e colocou no jornal. Uma pergunta que não quer calar. Esse jornalista era solteiro? Não sei. Não estava dando uma paquerada? Não sei se você nem percebeu. Pode até ser, mas eu acredito que não. Realmente ele achava que eu tinha potencial para seguir a carreira. Aí ele colocou minha foto no jornal, eu fiquei toda feliz de ver minha foto estampada. Eu tenho até hoje essa foto. Aí surgiram alguns concursos de beleza na cidade e ele foi me indicando para participar. E eu participei. Miss Jundiaí, Rainha da Uva, Garota Verão, Garota Exprojum, que era uma exposição que tinha em Jundiaí, que era Exposição de Produtos de Jundiaí, Exprojum. Que produtos? Uva, morango? Tudo que era de Jundiaí estava lá. Vinhos, fabricantes de licores e também o Garota Paulista. Em todos os concursos, eu fiquei classificada em alguma posição, ou primeiro, ou segundo, ou terceiro, e aí as portas foram se abrindo para mim. Nessa época, conheci um estilista, que também era de Jundiaí, de alta costura, e num dos concursos ele mandou um bilhete para mim, através da minha irmã, entre em contato comigo. Aí eu peguei o bilhete, que legal, já conhecia, né, de nome ele, entrei em contato. E ele falou assim: você pode vir aqui na segunda-feira provar uns vestidos? Eu falei: posso. E fui. Eu entrei no ateliê dele, tinham 1000 vestidos. E eu fui provando. Provei 1, provei 2, provei 3. Fui provando um atrás do outro e todos caíam em mim como uma luva. Então, nossa, e ele se encantava cada vez que eu colocava um vestido. Aí tudo bem. Aí eu fui embora. Ele não falou nada. No meio da semana ele ligou para mim: você pode vir aqui no sábado, às 10 da manhã? Eu falei: posso. Ele falou: venha com o cabelo solto, rosto lavado e traga 3 sapatos. Um preto, um branco e um vermelho, salto 10. Eu não tinha os sapatos. Eu ia perguntar isso, né? Não é todo mundo eu fui comprar. Sapato vermelho? Né? Pois é, salto 10, eu não usava salto. Eu já era muito alta.
Comprei os sapatos e fui lá, toda tímida com a minha bolsinha. Cheguei lá, já fui para uma outra sala do ateliê dele, o cabeleireiro fez um coque em mim. Vamos carregar o carro. Aí eu, carregar o carro? Ele, mas aonde a gente vai? Estamos indo para a TV Gazeta. Nós vamos desfilar lá, que eu tenho um programa, que eu faço uma participação no programa Super Sábado. Nossa, eu falei, posso ligar para minha mãe? Quem apresentava? Você lembra? Carlos de Oliveira. O programa era Zélia Cardoso e o Carvalho. E aí começou a sua carreira de modelo. Vamos parar aqui então, que eu quero saber também da carreira de apresentadora e também da empresária, que isso é muito importante, que é o que você faz hoje. Exato. Tá certo? Vamos lá, então vamos encerrar esse bloco aqui. Eu vou pedir para o Electro Violin, que é o André Felipe, junto com o Bin, né, o Mr. Bin, para que a gente possa encerrar com música esse bloco aqui. O que vocês escolheram? Agora vai de Wake Me Up e Feel So Close. Maravilha. Vamos lá então. Nossa. Electro Violin. Vem para Móveis Cedro. Aqui você encontra o estofado com a medida, a qualidade e o preço que você procura. Estofados fixos, retráteis e reclináveis, em vários modelos e cores. E tem mais! Só aqui na Móveis Cedro você encontra sofás sob medida, com o tamanho que você precisa. Móveis Cedro, Rua do Rosário 111, Centro, Jundiaí. Próximo ao antigo quartel. Já estamos de volta, altos papos aqui pelo canal 25 da NET, recebendo hoje, você está ouvindo aí, Electro Violin, a dupla André Felipe e o Mr. Bin, né? Que é Ricardo, mas ninguém fala Ricardo, virou o DJ Bin, tá certo? E estou recebendo também a nossa entrevistada, a Luciana Menegazzi, a Lu, que estava contando a sua história, contou um pouquinho como é que surgiu a carreira de modelo, e aí a gente viu que ela brilhou bastante como modelo. De modelo para apresentadora, como é que foi essa transição, Lu? Olha, é engraçada a história. Eu estava trabalhando num evento, era um campeonato de jet ski em Alphaville. E segurando um guarda-sol da Marlboro, que era propaganda, né? E tinha uma moça gravando uma chamada para um programa que era o Record nos Esportes. E ela errou muito, ela não conseguia gravar a chamada. E eu só olhando. Aí o diretor se enfureceu, falou, não vai fazer chamada mais nenhuma, eu vou fazer a chamada do estúdio. Aí tudo bem, aí ela saiu meio chateada e eu fui conversar com o diretor. Eu cheguei e falei assim pra ele, escuta, como que eu posso fazer um teste? Aí ele, teste pra quê? Aí eu, pra apresentar igual aquela moça. Não, igual aí, não, né? Melhor, né? Aí ele olhou pra mim e ele falou assim, tá, me dá o seu telefone, eu te ligo. Aí eu falei, me dá o seu, eu te ligo. Ele falou, não, eu vou entrar em contato com você. Aí passei meu número e falei, ele não vai ligar. Pois ele me ligou. Ele me ligou e falou, você pediu para fazer um teste, né? Eu queria marcar esse teste com você. Eu falei, ok, podemos marcar. Aí ele marcou numa quinta-feira, às 10 da noite, numa danceteria em São Paulo. Fiquei meio desconfiada, né? Mas fui. Fui com a cara e coragem. Aí gravei lá 10, 12 chamadas, chamando campeonato de paraglider, jet ski, e cada hora num cantinho da danceteria. Aí tudo bem, isso era acho que quinta-feira, no sábado ele me ligou. Você pode vir para São Paulo hoje? Aí eu falei, hoje? Ele falou, você precisa assinar a autorização para uso de imagem, porque vai para o ar amanhã. Eu, como assim vai para o ar amanhã? Ele falou, o seu teste foi aprovado e as chamadas que nós fizemos é do que vai acontecer no programa.
Aí eu tô indo. Peguei o carro e fui para São Paulo, assinei, acertamos lá o cachê. Fiquei 4 meses no ar. Aí o programa saiu fora do ar, que era um programa independente, e surgiu um outro teste na TV Record. Aí eu fui, que era o programa Casa e Construção. Fiquei 1 ano no ar. Eu fazia reportagem externa, eu era âncora do programa e trabalhava na produtora. Então eu fazia as 3 coisas. Só que aí começou a ficar estranho, porque eu estava em estúdio, chamava uma matéria, e quem fazia a matéria? Eu. Então eu me chamava. Aí a direção do programa achou melhor eu ficar de âncora no programa e as reportagens ficarem com outras pessoas. Aí eu dividi a bancada com o Antônio Casale, que na época ele era o garoto propaganda das Casas Bahia, e depois com o Eduardo Lima, que hoje ele é apresentador em Joinville. Aí fiquei 1 ano no ar. É o Antônio Casale que hoje é locutor ou não? Antônio Casale. Grava comerciais? Isso. Amigo meu, então. Ele mesmo. Aí o programa, depois de 1 ano, saiu fora do ar. E aí eu tinha 2 opções. Ou eu continuava em São Paulo com a produtora, que era, na época, a Câmera 5, do Elias Abrão, irmão da Sônia Abrão. Ou eu voltava para Jundiaí. Aí a minha decisão foi voltar a Jundiaí e montar a minha agência de eventos. Foi daí que surgiu e aí a gente entra então na agência, que é o que você faz hoje, né? Exato. Você é empresária. Em 93 isso. Faz eventos, festas e também agencia algumas modelos, né? Conta um pouquinho pra gente meninas, isso. Já organizei mais de 20 concursos de Rainha do Morango, dos quais até você apresentou alguns para mim. É verdade. Para mim não, né? Não me chamou mais, acho que não estava bom o apresentador. Rainha da Uva, Rainha do Morango, de Jundiaí, Jarinu, e assim, é o trabalho que eu mais sou apaixonada por fazer. Você descobriu que você gosta dos bastidores, é isso? Sim, descobri isso. E eu sou muito intensa em tudo que eu faço. Então, se eu choro intensamente. Se eu amo intensamente. Então, tudo que eu faço intensamente. E o concurso da Rainha da Uva e do Morango é algo que eu me dedico muito, porque eu sei o sonho que cada menina ali tem. Então, eu procuro dar o meu melhor para elas. E eu sei que elas absorvem isso. Como você tinha participado, já você sabe o que não poderia acontecer, né? Exatamente. De errado, né? Então, assim, eu sofro com elas, eu choro de emoção no final, que a hora que sobe no palco e chama as meninas. Então, é um negócio assim que eu vibro muito com isso. E eu sou apaixonada pelo meu trabalho. Eu fui jurado algumas vezes também, de modelos. Aliás, eu fui jurado aqui em Jundiaí. Eu não lembro se era a Rainha do Morango ou da Uva, que é a Cida Marques. Isso, fui eu que organizei quando a Cida Foi você que organizou? Fui eu que organizei. Então, eu era jurado, mas é muito difícil ser jurado. Eu prefiro ser apresentador. Sim, né? Apresentar quem ganhou é mais legal do que você julgar, enfim, né? É complicado isso. É complicado. Como é que você escolhe quem vai ser o jurado? Então, essa parte de escolha de jurados não sou eu que faço. Não é você? Ainda bem que não. Então, assim, a minha parte, eu sempre falo para as meninas, eu estou com vocês do início ao fim. Eu não sei quem estará julgando, não sei qual é o critério que será julgado, eu sei o que eu tenho que treinar vocês. Agora, essa parte, tanto que eu sei quem ganha, junto com elas. A minha ansiedade talvez seja até maior do que as que elas estão ali na hora do palco. Eu vou citar uma coisa aqui que me ocorreu agora, que eu acho interessante para os organizadores de evento, principalmente quem convida os jurados, né? É ruim para a gente quando a gente não vê todas as meninas antes. Né? Porque o ideal seria todas as meninas entrarem, você já dá uma olhada e você sabe quais são as meninas que vão desfilar. E aí você já fica preparado. Porque se você não vê antes, a primeira você olha e você fala assim, ela é bonita, mas e se a outra que vier é mais bonita, ou se desfila melhor e tal? Você não sabe que nota você dá. De repente você dá uma nota baixa e ela é a melhor de todas. Exato. Então aí você vai ter que diminuir a nota das outras, aí fica complicado, fica ruim, não pode ter rasura na ficha, né? Porque é uma dica. Vão achar que você foi comprado. Tem Isso que eu ia te perguntar. Já teve problema, por exemplo, com os pais? Porque o pai sempre acha que a filha dele é a mais bonita, né? Então, sempre tem, né? Mas assim, eu afirmo com todas as letras, os concursos que eu organizei até hoje, nenhum teve falcatrua. Uma que eu não admito, eu não colocaria o meu nome se eu soubesse que tem carta marcada. Então, assim, quem ganhou, ganhou por mérito. Então, se tem alguma coisa, eu já saio fora. Conta alguma coisa engraçada que você se lembra, assim, que ocorreu nesses eventos que você organizou. Nossa, alguma coisa engraçada. Ou coisa que você se lembra, de repente marcou bastante também, pode ser emocionante. O que você se lembra?
Nossa, agora você me pegou. Me apertou sem chegar junto. Você se lembra, por exemplo, de alguém, uma menina que você percebia que tinha potencial, mas de repente era mais humilde e tal? Você se lembra disso, que você teve que ajudar bastante? Você lembra disso ou não? Foram várias, né? A própria Cida Marques, ela era bem humilde, mas ela era uma pessoa muito decente, muito sonhadora também, tanto que ela é o que é hoje. Ela chegou pelos méritos dela e eu realmente é digna de aplausos. Uma grande oportunidade que eu estou tendo aqui de mandar um beijo para a Cida Marques. Infelizmente a gente vê algumas pessoas que não conhecem, tem tudo a ver com a história que a gente abriu o programa de hoje, que não conhecem a Cida Marques e que acabam falando dela coisas que não sabem. Exato. Eu conheço muito bem a Cida Marques, ela batalhou muito para chegar onde ela chegou. Muita gente criticava quando ela estava na escolinha e tinha centenas de milhares de pessoas que queriam estar no lugar dela, mas não tiveram competência para estar lá. Então, Cida Marques, onde quer que você esteja, um beijo para você. A gente te espera aqui, né? Quem sabe um dia certeza. A gente traz ela aqui, que é uma grande amiga. E ela não acreditava que ela seria rainha. Em nenhum momento. Eu falava para ela, você tem muita chance de ganhar. Ai, será? Ela fazia. E ela ganhou. E foi quando abriram as portas para ela. Qual que era a maior dificuldade dela? Desfilar? Ela era tímida. Ela era um pouco tímida. Então, ela achava que não se destacaria na hora na passarela. Mas ela se soltou na hora e foi glamurosa. Muito bacana. Agora, vou aproveitar que você está aqui. Tem muita gente que está assistindo o programa agora que tem uma filha, tem um filho que tem jeito para modelo, tem jeito para... Existe diferença de modelo e de manequim. Muita gente fala, tem que ser magro para ser modelo, tem que ser alto. Não, modelo é uma coisa e manequim é outra. Modelo é modelo fotográfico para fotos. Exato. E manequim é para desfile. Aí sim, o manequim. Que dica que você pode dar para o pessoal que está em casa agora assistindo, que de repente vê um potencial no filho ou na filha? Acredite. Eu acho que a primeira coisa, os familiares têm que acreditar no filho, na filha, e apoiar. Eu tive muito apoio do meu pai, da minha mãe, da minha irmã. A minha mãe ia comigo nas seleções em São Paulo direto. Onde eu entrava, vem a modelo com a mãe dela. Minha mãe sempre a tiracolo, me acompanhando. Então é bacana isso, até para os produtores verem que a família está apoiando. A pessoa não está chegando lá com o book embaixo do braço, sozinha, e o sonho é meu. Não, realmente tem que ser algo familiar. E procurar, pode até nos procurar também. Tem em Jundiaí o Vanderlei Massaro, que ele trabalha com crianças e ele é muito bom no que ele faz. Eu acredito também que possa ser um grande caminho. Bem bacana. No final você vai poder dar o seu telefone para o pessoal entrar em contato e tal. Tá. Agora, uma outra coisa também que eu vejo, que a criança não quer e a mãe insiste porque é um sonho da mãe. De repente ela queria ser modelo e quer depositar esse sonho na criança. Existe muito disso. A maioria. Como é que você trata com isso? Então, eu não trabalho com criança. Mas um adolescente, por exemplo. Eu trabalhei muito tempo com criança, mas devido a esses problemas de perceber que o sonho não era da criança, era da mãe, nós paramos. Então, hoje eu trabalho acima de 18 anos só. Mas quando você percebe que, por exemplo, a menina de 18 anos chega lá e você vê que é a mãe que está insistindo, nem ela não quer, ela é envergonhada, ela não tem nada a ver com... Eu sou direto e falo com a mãe. Falo, olha, a sua filha não quer isso. Ela tem outros projetos para a vida dela. Você tem certeza que você quer colocá-la nisso? Então, tanto eu como a Cássia, a gente vai diretamente e a gente fala. No ato. Isso é bom, isso é bom. Já então a gente vai passar os telefones de contatos e você vai poder anotar e entrar em contato. Eu vou explorar só mais um pouquinho aqui, porque gostei muito da participação deles aqui, do Electro Violin. Vou explorar só um pouquinho aqui eles. O que vocês fazem no show que o pessoal mais pede? Tem um pessoal que já te acompanha? Ou então tudo é novidade nos shows, André? Uma coisa é certa, cada show é um show diferente. Entendeu? Sempre a gente está atualizando o nosso repertório, tirando músicas novas e a gente toca de acordo com o público. Depende da faixa etária do público que está escutando também. Entendeu? Por exemplo, uma faixa etária um pouco mais, vamos supor, na idade aí dos 40, eles adoram músicas um pouco mais de flashback. Agora, os jovens gostam muito de música que está tocando na rádio. Entendeu? Então, a gente toca de acordo com o público. Mas uma coisa é certa, sempre a gente coloca uma pintada de rock no meio do nosso repertório e uma pitada de clássico também. Eu vou te fazer uma pergunta e me desminta no ar, não tem problema nenhum. Você tem um jeito muito tímido de ser. Você parece tímido. E você aqui nas suas performances aqui, você
tá se soltando, né? Quando você faz o violino clássico, você não pode fazer essa performance. Na verdade, Como é que é isso aí para você? Eu tô errado? Você não. Eu sou tímido entre aspas, vamos dizer assim. Eu acho que mais na conversação mesmo. Mas que quando eu toco, por exemplo, a gente estava ensaiando em casa. A gente fez um improviso lá na cozinha da nossa casa pra gente tocar junto. A gente curtindo muito, dançando que nem uns loucos dentro da minha casa, porque é muito legal. A gente adora o que a gente faz, entendeu? A gente toca dando risada, a gente toca brincando, mas com profissionalismo. Então, quando eu toco, eu vejo o seguinte, eu tenho que encantar o meu público. Então eu não toco pra mim, eu toco pro meu público. E eu não só toco, eu tenho que encantar também com os meus gestos, com o meu sorriso, com o meu jeito de ser pro meu público. Pro meu público falar, puxa, aquele cara, ele realmente toca muito legal e valeu a pena. Bacana. Vou fazer o seguinte, vou pedir para você continuar sentado, mas que você faça alguns clássicos. Você consegue fazer alguns clássicos no violino elétrico? Fica legal ou não? Vamos ver. Fiquei com essa curiosidade de saber como é que seria, por exemplo, as 4 estações de Vivaldi no violino elétrico. Só um minutinho. Eu sou assim, a gente não combina nada. Que você fala assim, o Robson fala que não tem roteiro, ele deve ter combinado tudo antes. Não tem roteiro mesmo, e a gente pega todo mundo de surpresa aqui. Vamos lá. Fazer só um pedacinho e já a gente encerra com uma inteira para você do David Guetta. Vamos lá. Vamos lá. Explorando um pouquinho mais, eu gosto também de Jesus Cristo, a Alegria dos Homens. Essa eu adoro. E uma, não sei se dá para tocar no violino, que eu sou apaixonado também. Gravei até um comercial com esse fundo musical. Carmina Burana. Você consegue fazer? É um pouco difícil, né? Faz só então a Jesus Cristo, a Alegria dos Homens. Eu pego todo mundo de surpresa aqui. De cor, tinha que me preparar um pouco. Vamos lá então. Só um minutinho. Muito bom. Agora faz uma que você gosta. Qual é a sua preferida clássica? Pra gente encerrar aqui, a gente encerra com David Guetta, todo mundo dançando aqui, o pessoal dos bastidores aqui, todo mundo dançando. Qual a sua preferida de clássica? Na verdade, eu gosto muito da Primavera mesmo. Vamos ver. Já sei uma. Divertimento, essa é muito boa. Muito bom. Eu sou um apaixonado por violino e tenho um privilégio de ter um programa que a gente pode trazer o André Felipe junto com o DJ Bean para que ele possa se apresentar aqui para a gente. A gente está chegando ao final do nosso programa, foi um papo muito gostoso. Quero agradecer mais uma vez. Lu, prazer muito grande te ver. Fazia tempo que a gente não se via. Mande meu abraço para o Du, né? Será dado. Que é o marido. E pessoal que gostou, de repente tem aí essa vontade de colocar o filho numa agência. Passe os seus telefones, seus contatos. Eu vou passar o meu celular, é o 99528-1401, ou então pode me mandar um e-mail para luciana@lucianamenegazzi.com.br. Tá aí embaixo no GC. E você tem nas redes sociais ou não? Tenho o Facebook como Lu Menegazzi e tem uma página também no Facebook, Luciana Menegazzi Eventos. Muito bacana, muito obrigado, fiquei muito feliz de você ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço imensamente. Fiquei muito feliz. André Felipe, mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho, obrigado por acreditar no nosso programa aí. Sempre um privilégio muito grande ter você aqui no nosso programa. Se alguém quiser contratar o Electroviolin. Vocês podem entrar em contato com o meu celular diretamente,
011 94759 2500. E também tem nossa página no Facebook, que é /Electroviolin Brasil. Detalhe que o Electro, o C é um K no lugar, não é então, um C. Então tá embaixo, não tem problema, tá aí no GC. Electroviolin Brasil. E tem o meu site particular também, djbin.com.br, que tem uma barrinha lá, um parênteses do nosso projeto. Muito bacana, um link que vai para o projeto Electroviolin. Parabéns pelo trabalho de vocês. Preparem uma música aí para a gente encerrar o nosso programa. Você sabe, a gente encerra sempre com uma frase, essa frase é minha. Mas antes eu quero só pedir a você que mande o seu e-mail. Se você quiser, de repente, indicar aí uma entrevista bacana, você tem uma banda e gostaria de se apresentar aqui com a gente, fique à vontade, manda o e-mail autospapostv@gmail.com. Só vou pedir uma gentileza. Como a gente recebe muitos e-mails, as pessoas pedem para a gente mandar abraço. E aí a gente ficaria aqui uns 10 minutos mandando abraços aqui e ficaria chato o programa. Então, eu fico muito feliz realmente de você estar mandando e-mail, você que fala das coisas que acontecem aqui, você que gosta, né? Tenho recebido muitos e-mails dando dicas para o programa, eu fico muito feliz, leio todas, respondo todas, você que já mandou e-mail sabe disso, que eu respondo pessoalmente cada uma delas. Se você recebeu a resposta, não é a produção, sou eu que estou mandando a resposta, tá bom? autospapostv@gmail.com. E para encerrar, essa frase é minha e eu espero que você pense muito nela. Conforme-se com a incapacidade, mas com a incompetência, não. Pensa nisso, a gente se vê a qualquer hora aqui no canal 25. A gente encerra com Electroviolin. David Guetta.